Data Driven Marketing. Os dados são o novo petróleo? Depende. Do que? De como você usa os dados. Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo? Eu sou Marta Gabriel e aqui é o Marketing na Era Digital. Confira! Como você pode usar dados? Peter Drucker, um dos grandes pensadores do século passado, ele dizia que a gente só consegue gerenciar aquilo que a gente consegue medir. Como é que você sabe que uma pessoa está brava com você? Porque você mede a expressão facial dela e percebe que tem alguma coisa que não está adequada e você age de outra forma. No marketing, a gente tem uma infinidade de coisas que a gente pode medir e que podem dar insights para que a gente melhore a forma com que a gente está fazendo as coisas. Por exemplo, se eu sei que uma pessoa está na fila esperando por muito tempo, eu posso abrir mais um caixa. Então, se eu não medir isso, eu nunca vou tomar a atitude de abrir mais um caixa. Se eu sei que o meu concorrente está vendendo um produto similar ao meu por um preço diferente, ou se eu sei que alguém está oferecendo algo mais, um bônus, para o mesmo produto que eu ofereço sem bônus, eu posso tomar uma atitude e agir diferente. Se eu sei que as pessoas estão procurando mais por um determinado tipo de produto e eu tenho condições de oferecer esse produto, eu vou fazer isso de maneira correta. Se eu sei que as pessoas estão falando mais, buscando mais, interagindo mais em determinados canais, eu posso atuar nesses canais. Agora, se eu não sei nada disso, eu não sei como atuar. Então, o Data Driven Marketing é você usar os dados para trazer informações, insights, recursos para que você melhore as suas estratégias, baseadas em dados, não em achismos. Tem um matemático do século passado chamado Dunning que ele falava o seguinte: em Deus eu confio, todos os outros me tragam dados. É sobre isso que a gente está falando aqui. Antes do digital, era muito difícil a gente medir dados. A gente não tinha formas automáticas de capturar informação. Agora, a gente consegue capturar informação em quase todo tipo de plataforma. Elas estão disponíveis para a gente. Então, quanto mais digital o mundo se torna, mais a gente pode ser data-driven, mais a gente pode se basear em dados, porque mais eles se tornam disponíveis. É daí que vem, inclusive, a inteligência de mercado. Quando você consegue mensurar e você consegue usar sistemas inteligentes que analisam padrões nesses dados, que analisam comportamento das pessoas, que analisam qualquer tipo de informação interessante para o negócio, você torna o seu negócio mais inteligente. Então, quais são os benefícios do Data Driven Marketing para o seu negócio? Primeiro, é tempo e clareza. Você economiza tempo quando você sabe o que está acontecendo e você tem visão daquilo que está realmente acontecendo. Então, essa é a primeira dimensão que ajuda você a beneficiar o seu negócio. A segunda é segmentação. Eu posso usar os dados para saber que tipo de público que eu tenho, onde que eles estão, o que eles estão fazendo, e aí eu traço estratégias segmentadas especificamente para esse tipo de público. Terceiro benefício é personalização. Quanto mais informação eu tiver sobre você, mais eu vou conseguir te entregar uma comunicação adequada para aquilo que você quer. Napoleão Bonaparte, ele fala, que foi um dos caras que conquistou uma boa parte do mundo, ele dizia o seguinte: só existem duas alavancas que movimentam o mundo. Você sabe quais são? Interesse e medo. Se eu sei os interesses e os medos das pessoas, eu consigo conversar com elas, eu consigo articulá-las para oferecer o que elas querem e evitar aquilo que elas têm medo. Só que se na época de Napoleão era difícil eu saber os interesses e os medos das pessoas, agora é muito fácil. Basta você dar uma olhadinha nas redes sociais que você já começa a ter uma boa noção. Imagina se você tem o controle, se você tem o rastreamento desses dados por muito tempo. Por isso que a gente está hoje com uma ascensão muito grande no Brasil e no mundo das leis de proteção de dados, que é justamente para não invadir a privacidade ou os direitos de cada indivíduo. Então é usar os dados para enriquecer a experiência dele, que é um benéfico para o marketing, e
e para o marketing obter o negócio, obter informações que favoreçam a parte estratégica. A outra dimensão que o Data Driven Marketing traz de benefício é a experiência do cliente, que foi exatamente isso que eu falei. Se você segmentar corretamente, souber o que as pessoas desejam, lembrando que marketing é atividade humana para satisfazer necessidades e desejos por meio de troca. Quanto mais dados eu tiver, mais eu consigo segmentar bem, mais rapidamente, com mais clareza, e eu ofereço uma experiência melhor para o meu público. Pensando nisso, né, que a gente está vivendo a era da experiência, a gente consegue uma vantagem competitiva bastante grande quando a gente usa dados para traçar a estratégia. Então isso, inclusive, não só melhora, como acelera o desenvolvimento de produtos e serviços. E não só acelera no sentido de você colocar no mercado, mas de ir fazendo a melhoria contínua desses produtos e serviços o tempo todo, de acordo com a necessidade dos seus públicos. Alguns exemplos de como a gente pode usar dados para orientar o marketing. O mais simples é você usar uma ferramenta de análise de acessos ao seu site que registre, como o Google Analytics, por exemplo, que registre visitantes, tempo por sessão, palavras que foram mais buscadas, áreas do site que são mais visitadas e N outras coisas. Isso pode te ajudar a melhorar o design e a busca orgânica, o tráfego orgânico no seu site. Um outro exemplo é se você usa as ferramentas do LinkedIn para buscar determinados tipos de profissionais e analisar as características que eles têm para depois você poder fazer uma segmentação adequada em função dessas características. Um outro exemplo é quando você analisa os dados num CRM ou em um outro sistema qualquer de feedback e de comportamento, de compra, interações que o seu público possa ter tido com a sua marca, para que você possa melhorar tanto os produtos quanto a experiência deles. Então existem inúmeras ferramentas que podem ser utilizadas. Uma das perguntas que sempre me fazem é: qual é a melhor ferramenta para eu poder fazer análise de dados? Gente, depende do que você está fazendo, qual é o objetivo que você tem naquele momento. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Na engenharia, né? Eu sou engenheira civil de primeira formação. Você não chega para o engenheiro e fala qual a melhor ferramenta para construir uma casa. O que ele vai falar? O que você vai fazer? Fundação? Você está fazendo o que? Acabamento? Você vai pregar um quadro na parede? Então, o seu objetivo com os dados, ou seja, aquilo que você está focando no negócio, é que vai te dar o direcionamento dos dados. Uma outra coisa que pode ser feito é usar ferramentas para descobrir padrões nos dados de comportamento ou de tendências ou de algo que você possa explorar e que você não consegue tão facilmente analisar. Um dos exemplos mais clássicos de Data Driven Marketing ou de análise de dados com mineração, com data mining, é um exemplo do Walmart, muitos anos atrás, que eles começaram a analisar os dados das pessoas que faziam compras e nisso eles perceberam que pessoas que compravam fralda também compravam cerveja. E aí eles foram averiguar por que isso acontecia. E aí o que acontece? Quando você tem um bebê novinho em casa, você acaba ficando muito tempo dentro de casa assistindo televisão e você acaba consumindo mais cerveja. Em função dessa informação, o que eles fizeram? Eles colocaram as fraldas num lado do mercado e a cerveja do outro, para que a pessoa que compre fralda tenha que passar por mais produtos até chegar na cerveja. Então o que a gente... E aí você aumenta o ticket da pessoa. Então o que a gente está falando? Se você conseguir utilizar adequadamente os dados, você tem cada vez mais insights. Uma outra forma de utilizar os dados, que é bastante eficiente e é usada há muito tempo, mesmo quando a gente tinha menos recursos. Se você acompanha uma família, você vende carros, né? Você é uma concessionária e você está acompanhando o ciclo de vida daquela família. Quando eles estão no início, eles podem ter um carro pequeno, uma família recém-formada. Quando tem neném e começa a ter mais filhos, eles estão de carros maiores, um SUV, etc. Quando começam os filhos a ter idade para dirigir, eles começam a comprar mais carros. Então, se você estiver acompanhando, tiver os dados, sempre atendeu essa família e conhece as necessidades deles, você pode se antecipar em cada momento desse para fazer parte do diálogo dos produtos que eles precisam para oferecer na hora certa e aumentar as chances de fazer negócio. Então, os dados utilizados em marketing trazem um potencial muito grande para você ter resultados melhores, tanto economizando recursos como otimizando a experiência do cliente do outro lado, né? Então, no futuro,
Nós vamos ter dois tipos de empresas apenas: as que usam dados e as que desapareceram. Quem não usa dados não vai conseguir mais ser competitivo no mercado. Então, você usa sistemas de CRM, analytics, gestão, machine learning? Conta aqui pra gente quais são os seus preferidos e como que eles impactam o seu negócio. E vamos continuar discutindo estratégias de marketing em ambiente digital? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo desses. Hashtag tamo junto, hashtag vamos junto.